Feriado de Páscoa violento nas estradas. Número de mortes aumenta nas vias. Acidente no mar. 2 vítimas permanecem internadas e 2 morrem atingidas por uma lancha. Bandidos sem escrúpulos. Homens roubam equipamentos de escola estadual e crianças ficam sem aula. 2 de abril, segunda-feira, tá no ar o SBT Cidade. Olá, boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa. Vamos juntos até esbarrarmos no seu SBT Brasil, o único jornal noturno que tem notícias de todo o interior do estado e da capital fluminense também. A gente começa a edição de hoje falando de mais uma denúncia do Ministério Público contra o ex-governador e atual presidiário Sérgio Cabral. Dessa vez por abusar das aeronaves do estado. Durante o período que governou o Rio de Janeiro, foram milhares de viagens particulares feitas com dinheiro público. Veja aí. Foi uma farra daquelas. Com 3 helicópteros do estado à disposição, o ex-governador deitou e rolou. Segundo o Ministério Público do Rio, Sérgio Cabral e sua família passearam à vontade durante os 2 mandatos. Foram exatamente 2.281 voos privados, a um custo nada modesto, quase 20 milhões de reais. Os promotores que denunciaram o ex-governador por peculato, quando o servidor desvia valores públicos, também acusaram Cabral de transportar empregados e convidados para lá e para cá. Um dos destinos principais era a casa de praia de Mangaratiba, para onde foram feitas 1.039 viagens. Sem nenhum constrangimento, em mais de 100 vezes, os 3 helicópteros foram ao mesmo tempo para lá. Mas não era só festa, não. Também foram identificadas cerca de 1.000 viagens supostamente de trabalho, mas desnecessárias, de apenas 7 quilômetros entre o Palácio Guanabara e um heliponto na Lagoa. Cabral justificou esses voos tão curtos e tão caros porque teria recebido ameaças de morte. A ex-primeira-dama Adriana Anselmo também não ficou para trás. Fez 220 trajetos em caráter privado. E tem mais gente nessa farra. O deputado estadual Paulo Melo, do PMDB, ex-presidente da Alerj, preso em Benfica, também teria participado do esquema. Ele ia voando nos helicópteros do estado com frequência para a região de Rio Bonito, onde tinha um sítio. Olha, o cara é muita cara de pau, que ele viajava para lá e para cá, voava daqui do Rio para Mangaratiba e também endereços curtos aqui no Rio de Janeiro com as aeronaves do estado, né? Gastando dinheiro público, claro, e carregando literalmente periquito para pagar. Eu vou te contar uma coisa, hein? É muita cara de pau. E olha, a ponte Rio-Niterói foi palco de momentos de terror. Um grupo de motoristas foi surpreendido por bandidos. Eles tiveram carros e todos os pertences roubados. Alcilene Brito, veja. Era início da madrugada quando um motorista fez essas imagens com um telefone celular. Arrastando a ponte Rio-Niterói, uma hora dessa, ó, 00:50, ó, todo mundo voltando na contramão. Aí, como é que pode um negócio desse? O trânsito ficou completamente engarrafado. O motivo foi um assalto a uma família que voltava de Búzios e foi surpreendida por bandidos fortemente armados na ponte Rio-Niterói, poucos metros após a Praça do Pedágio. A gente já começou a perceber um carro parado, a gente ouviu um barulho de tiro, só que a gente não sabia de onde estava vindo. E quando a gente viu, já estavam saindo 2 caras, um de cada lado de uma caminhonete, apontando metralhadora pra gente. Os assaltantes passaram pela ponte usando este veículo roubado que foi bloqueado pelo sistema de segurança via satélite. Eles atiraram no carro e fugiram no automóvel da família, levando o pai da jovem. Eles estavam ameaçando, falaram, sai, senão eu vou atirar. A gente saiu do carro, meu pai ficou no carro, falou, vou sair. Eles, não vai sair não, você vai com a gente, vambora. Fechou o carro e foram. Aí meu pai conseguiu pegar um táxi, eles largaram meu pai na Avenida Brasil, conseguiu pegar um táxi e tornou pra cá, pra ponte. Ainda segundo a vítima, ela e todos os familiares tiveram os pertences roubados. Só com a roupa do corpo. Eu só consegui recuperar minha bolsa porque caiu no chão, não sei o que aconteceu, não sei como. Caiu no chão e foi a única coisa que a gente conseguiu recuperar. O resto eles levaram tudo. Mala, documento, celular, tudo. Os bandidos fugiram para uma comunidade próxima ao local do crime. A ocorrência foi registrada na delegacia de Niterói, que investiga o caso.
Aí você paga um pedágio absurdo para entrar e sair do Rio de Janeiro. Você não tem segurança em local algum. Na ponte Rio-Niterói, muito menos. Você não tem mais uma via no Rio que você pode trafegar com tranquilidade. Olha aí. Olha, a Baixada Fluminense está abandonada, gente. A região do estado com os piores índices de violência e, apesar disso, a intervenção federal, acreditem, não tem planos para chegar lá. Veja. A família conta que Tânia Maria da Silva fazia planos para o aniversário de 52 anos. A professora foi baleada na cabeça numa tentativa de assalto quando voltava da comemoração de Páscoa na escola onde era diretora. Um momento de dor, todos muito abalados, arrasados por tudo que aconteceu. David leva o nome da tia na perna. Com Tânia, ele viveu há menos de um ano outro episódio de violência que obrigou o jovem a usar muletas para o resto da vida. 3 vagabundos me renderam na porta de casa, cismaram que ia me matar, que eu estava querendo reagir ao assalto, entraram para dentro da minha casa, levou o carro dela, que foi o carro que ela foi baleada. Eu pulei do 2º andar, né? Aí eu sofri uma fratura exposta. A irmã da professora quer se mudar para bem longe. Eu moro aqui há 40 e poucos anos, eu nunca passei por tanta coisa como eu tenho passado durante um ano. Também em Belfor Roxo, e no mesmo dia, o secretário municipal de Defesa Civil, Marcos Vander de Oliveira, foi assassinado. Nesta sexta-feira, a polícia apreendeu um adolescente que confessou participação no crime. Ele foi encontrado num hospital após ter capotado com um veículo roubado. A intenção era roubar e no momento dessa abordagem, que foi subtrair o veículo da vítima, identificar a sua arma de fogo, por se tratar de policial, o executaram de forma covarde e fria. Além de Belfor Roxo, outros 12 municípios formam a Baixada Fluminense. São mais de 3.700.000 habitantes. Uma população que se sente invisível, especialmente quando o assunto é segurança. Moradores e autoridades questionam por que a intervenção federal não ultrapassa os limites da cidade do Rio de Janeiro, já que a Baixada Fluminense tem os maiores índices de violência no estado. Na capital, em todo o ano passado, foram registradas pouco mais de 2.100 mortes violentas. Na Baixada, que tem uma população quase 40% menor, foram quase 2.300. Isso significa que a cada 4 horas uma pessoa é assassinada na região. Todas as autoridades desprezam a Baixada Fluminense. É inacreditável. O interventor general Braga Neto vai esperar o quê? Que o procurador-geral seja alvejado, que o presidente da Câmara seja assassinado, que o prefeito receba tiros? Isso é óbvio, vão colocar intervenção federal, vão botar militar, vão botar reforçar policiamento em Baixada Fluminense. Se isso aí é para gringo ver, meu amigo, todo mundo sabe que isso é fachada, né? Até agora, eu não acredito que exista alguém que tenha visto algum resultado dessa intervenção. Só estão gastando dinheiro, é o único resultado disso. Feriado de Páscoa violento nas estradas, o número de mortes subiu nas vias, eu te conto isso já já. Continue com a gente. Muito bem, já estamos de volta e olha, foi enterrado o corpo da mulher atropelada por uma lancha em Ilha Grande, na Costa Verde do estado. O acidente deixou mais um homem morto, 2 pessoas feridas. Turistas que viram esse acidente de perto não conseguem esquecer os momentos de pânico. Veja aí. Eu vi um barulho de motor muito forte, assim, de lancha, e realmente não tinha nenhuma lancha ali, só tinha escuna de passeio. E aí, quando eu olho, eu vi a lancha acelerando em cima das pessoas. Essas 3 amigas estavam em outra embarcação e tinham acabado de chegar na Lagoa Azul. Na hora dele sair, ele fez um cavalinho de pau com o barco. Aí acelerou e passou por cima das pessoas. Aquele movimento que fazem rápido, que fazem inclusive com jet ski, acelera. A gritaria foi tão horrorosa, foi tão um terror que achamos que tinha um tubarão na água, uma coisa assim. Esse vídeo foi gravado logo depois do acidente. As imagens mostram a lancha atracada no cais de Santa Luzia. Dentro do veículo estavam os 4 feridos. Homens do Corpo de Bombeiros fizeram os primeiros atendimentos. Uma das vítimas já chegou em estado grave. Os bombeiros tentaram salvar Alexandre da Silva Leite, de 43 anos, mas ele não sobreviveu.
A embarcação que trouxe os feridos foi a mesma que atropelou os banhistas. Valquíria de Almeida Barros, de 29 anos, ainda foi socorrida para o hospital em Angra, mas também não resistiu aos ferimentos. Natasha de Oliveira Soares, de 28 anos, e Camila Martinez, de 30 anos, tiveram ferimentos nas pernas e os dedos dos pés amputados. Graças a Deus eu consegui escapar junto com o Miguel, não aconteceu nada com a gente. Então agora o que a gente espera é que a Camila se recupere o mais prontamente possível e que o responsável pelo acidente sofra as punições. As vítimas fazem parte de um grupo de turistas paulistas de São José dos Campos, que passava o feriado na Ilha Grande. Eles faziam um passeio de escuna quando a lancha avançou sobre eles. O condutor da lancha prestou depoimento e disse na delegacia que houve uma pane mecânica. Segundo a Polícia Civil, o marinheiro estava com a habilitação em dia para a navegação e o teste do bafômetro deu negativo. Ele pagou fiança de R$2.000 e foi liberado em seguida. Peritos da Marinha vão analisar as condições da lancha. A embarcação hoje está apreendida nas instalações da nossa capitania. A partir da perícia e confrontando, eu vou ter um melhor esclarecimento do que aconteceu. Qualquer coisa antes disso vai ser mera suposição. São os acidentes no mar que têm aumentado também, assim como nas rodovias. As duas vítimas desse acidente, gente, já se encontram em unidades de saúde de São José dos Campos, onde moram em São Paulo. Elas devem permanecer internadas por pelo menos 2 semanas. Vamos para cá, uma mulher de 31 anos e uma criança de 8 foram atropeladas na tarde de ontem no bairro do Perpétuo, em Teresópolis, isso na região serrana. As duas participavam de um evento de entrega de ovos de Páscoa quando foram atingidas por um carro desgovernado. O veículo estava sem freio. O motorista vai responder por tentativa de homicídio. Por isso, vamos ver as informações com a repórter Tassiana Ferrante, que está na redação com a gente. Muito boa noite, Tassi. Conta aí como foi esse acidente e o estado de saúde dessas vítimas. Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Salu, nós ligamos para o Hospital das Clínicas de Teresópolis, para onde as vítimas foram levadas após o acidente, mas não conseguimos um posicionamento com relação ao estado de saúde delas. Segundo a polícia, o motorista de 35 anos responsável por atropelar a mulher de 31 anos e a criança de 8 não tinha carteira de habilitação. Ele disse aos policiais que o carro estava com problemas nos freios. Além disso, o exame pericial deu positivo para a ingestão de álcool. O acusado está preso e vai responder por tentativa de homicídio. Salutiel. Olha aí, veja só, né? O cara, obrigado, Tassi, pelas informações, daqui a pouco a gente se fala novamente. O cara foi preso de cuecas, é uma história mal contada, a gente espera que seja investigada, porque isso aí poderia ter terminado uma tragédia. O carro estava sem freio, ele sabia disso? Pois é. E olha, vamos continuar aqui. A Páscoa, né, teve violência no trânsito. A Babi já está aqui em São Fidélis. Um acidente entre uma Kombi e um carro terminou na morte de 4 pessoas. Esse acidente foi na RJ 158. As vítimas são de Talcara. Babi, conta pra gente e explica melhor sobre essa tragédia no trânsito. Oi, Salu, boa noite para todo mundo. Pois é, uma tragédia, né? O acidente aconteceu na noite deste sábado, na RJ 158, na Praça de São Cristóvão, no trecho que liga São Fidélis ao distrito de Pureza. Um carro com 6 pessoas colidiu com uma Kombi, também com 6 pessoas, que transportava moradores de Itaocara. O impacto foi tão grande que a Kombi chegou a tombar, Salu. Uma criança de apenas 2 anos que estava no carro, identificada como Flávio, morreu na hora. As outras 11 vítimas foram encaminhadas para o hospital no centro da cidade. Uma segunda criança, identificada como Felipe, irmão do Flávio, morreu logo depois de dar entrada na unidade de saúde. Um homem morreu a caminho. De acordo com o hospital, 2 vítimas já tiveram alta e outras 7 foram transferidas em estado grave para o Hospital Ferreira Machado, em Campos. Dessas vítimas, uma não resistiu e faleceu neste domingo. Trata-se de Irineu Mendes, de 59 anos, morador de Jaguarembé, Salu. Ok, Babi, obrigado pelas informações. Veja só, hein? Fim de semana violento, feriado violento nas estradas. Agora, segundo a Polícia Rodoviária Federal, nesse feriado prolongado, houve aí um aumento, né, do número de mortes e uma redução do número de acidentes em relação ao mesmo período do ano passado. Quem explica é o repórter Carlos Miranda. Veja só. O tempo bom em um feriado prolongado trouxe bastante movimento para as rodovias que cortam o estado. Só a BR-040 recebeu quase 200 mil veículos. A rodovia estava um trânsito bem intenso, né? No geral, né? Na volta que estava meio ruim. Teve muito movimento? Muito movimento.
A fiscalização foi intensificada. Foram mais de 2.200 testes do bafômetro. Uma pessoa foi presa. A boa notícia é que os acidentes diminuíram em comparação com o mesmo período do ano passado, assim como o número de feridos. Apesar do número de acidentes e de feridos ter reduzido nesta Semana Santa, o levantamento da Polícia Rodoviária Federal revela que o número de mortos nas rodovias que cortam o estado aumentou de 3 para 5. Isso mostra que a violência dos acidentes foi maior e pode estar ligada com um excesso de velocidade. Só os radares fixos capturaram mais de 4.300 motoristas acima do limite de velocidade. Viu gente abusando na estrada? Sempre abuso. Passam, quando tem engarrafamento, cortam pela direita. E, infelizmente, falta muita responsabilidade do ser humano. É o que eu sempre digo aqui quando me despeço, nas vésperas de feriado, né? Eu sempre alerto. Gente, vamos pegar leve na velocidade, vamos prestar atenção nas ultrapassagens. A maior parte desses acidentes que acontecem são provocados em ultrapassagens mal feitas, né? Então vamos tomar cuidado, vamos ir com vida e, claro, voltar com vida também. 15 igrejas evangélicas furtadas e um casal preso. Isso aconteceu em Carapebus, no norte do estado. É muita cara de pau, né não? Vamos para cá falar novamente com a Bárbara Storck, que está lá na redação. Babi, que tipo de objetos esses dois aí furtavam? Oi, Salu, boa noite. É cada coisa, né? Com eles foram encontrados um compressor, um notebook, um data show com controle remoto, amplificador, tablet, guitarra, contrabaixo, 3 caixas de som e uma mesa de som, bastante coisa, né? Antônio Gomes da Silva Filho e Jaqueline Pereira Duarte foram detidos em flagrante na madrugada deste sábado pela Guarda Municipal de Carapebus. Eles estavam em um carro rodando pela cidade em atitude suspeita e foram abordados. Ao serem questionados, eles não souberam explicar a procedência dos objetos, caíram em contradição e Antônio acabou confessando ser o autor dos furtos às igrejas. No total, Salu, foram 16 igrejas furtadas. 5 no centro da cidade, 2 em Ubás, 3 em Botafoguinho, 2 em Morrinhos e 4 igrejas em Ingazeira. Antônio e Jaqueline já possuíam anotações criminais. Eles ficaram detidos na delegacia de Quissamã e o carro em que eles estavam também foi apreendido, Salu. Ok, obrigado, Bárbara. Olha, vou te contar, você olha a cara dos dois assim, né? Quem diz que os caras são bandidos, um casal de bandidos roubando, né, equipamentos de uma igreja. Vou te contar, né? É muita cara de pau. E olha, no próximo bloco, mais roubos, bandidos furtam equipamentos de uma escola estadual na região dos Lagos. Eu te conto isso já já. E o seu noticiário para todo o interior do Rio está de volta aqui no SBT. E a gente fala agora sobre os bandidos que furtaram equipamentos de uma escola da rede estadual de ensino. Os alunos ficaram sem aula, tudo isso aconteceu em Rio das Ostras. Acompanhem só, veja. 3 salas de aula foram furtadas e equipamentos de projetor multimídia e um notebook foram levados. De acordo com estudantes, os data shows haviam sido adquiridos no início do ano letivo de 2018 para as turmas do ensino médio. Segundo a Secretaria de Educação, a unidade escolar funcionou nesta segunda-feira, com exceção das 3 salas de aula que vão passar por perícia. O Colégio Estadual Jacinto Xavier Martins fica localizado na rua Rio Grande do Norte, no bairro Extensão do Bosque, e é frequentemente alvo de criminosos. A direção da escola registrou o boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado na delegacia de Rio das Ostras. Olha, é muita cara de pau, falta de senso, porque o cara, quando invade uma escola pública para roubar o pouco que o governo, que já tem, né, que não faz nada pela educação, ele não tem um mínimo de preocupação com a comunidade dele. São alunos, pessoas muitas vezes carentes, que estudam nas escolas públicas, que dependem daquilo ali para poder seguir aí, trilhar um caminho, quem sabe, de sucesso um dia na vida, né, meu amigo? Se você escolheu ser bandido, não atrapalha quem não quer ser. Está na hora de girar pelo interior do estado, vamos saber o que também é notícia em outras cidades. Girou? Uma moto com 3 pessoas colidiu com um carro na altura do quilômetro 14, na RJ 216, no bairro de Mineiros. Logo depois da colisão, o motorista do carro foi encontrado dormindo embaixo de uma marquise a 1 quilômetro do local do acidente e foi preso por embriaguez. Um rapaz de 20 anos morreu no local. O
Uma jovem de 18 anos morreu no hospital e uma outra mulher de 21 anos ficou gravemente ferida. Os 3 estavam na moto. Na tarde do último sábado, uma queimada consumiu cerca de 500 metros da vegetação na localidade de Monte Alto, em Arraial do Cabo. A mata pegou fogo às margens da estrada da Rebec. O fogo foi controlado por volta das 5h30 da tarde, após 1h30 de trabalho conjunto entre a Secretaria de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e Guarda Ambiental. As causas do incêndio não foram identificadas. 2 homens foram detidos com armas e cocaína na tarde deste sábado em Macaé. Com a dupla, a Polícia Militar apreendeu um fuzil, uma espingarda, munições, 258 papelotes de cocaína e um caderno de anotações do tráfico de drogas. A apreensão aconteceu na Travessa El Shaddai, na rua W5, no bairro Lagomar, depois de denúncias anônimas de que o local seria usado para armazenamento de material do tráfico. O caso foi registrado na delegacia da cidade. Em Bom Jardim, a Polícia Militar realizou uma operação no último sábado para prender 2 homens de 21 e 34 anos. A ação ocorreu na estrada do Poço Fundo, em Bem-TV, mas os suspeitos conseguiram fugir após trocarem tiros com os agentes. Eles deixaram para trás 7 tabletes de maconha e material para endolar a droga. O entorpecente apreendido foi levado para a delegacia da cidade. E em Cordeiro, um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Militar no bairro Dois Vales. Ele estava em casa no momento da ação. Ao revistarem o local, os agentes encontraram dentro de um livro religioso 5 celulares, R$171, cigarro de maconha, um tubo com cocaína e materiais para uso e venda de drogas. Muito bem, terminou o nosso tempo, já acabou? Acabou, gente, passa rapidinho, né? Mas a gente volta a se falar amanhã, a partir das 7h20 da noite. Vem aí o SBT Brasil, olha, cheio de notícias do nosso país e do mundo. Obrigado pela companhia de sempre. Bira, libera os canais na internet, a gente se esbarra por lá. Tchau.